O Júnior Menezes pergunta do Santo André. Vamos então já falar do Santo André aqui nesse finalzinho de lente, porque o Ramalhão ele anunciou o Marco Gama como novo executivo de futebol. O anúncio foi feito aí na última semana. Ele que tem uma passagem pelo futebol catarinense, no Marcílio Dias, foi executivo de futebol no 15 de Piracicaba, onde já tem ali o título da Copa Paulista como marca do seu trabalho, e agora é contratado para um desafio maior, né, que é o Santo André numa Série A1, que é uma competição de elite estadual, onde o nível de contratações é diferente do que uma Copa Paulista, por exemplo. E aí, o Reinaldo Leiva, o Santo André esse ano teve o Fabiano, né, como executivo, teve o Edgar Montemor também recentemente. O que dá para projetar para esse Ramalhão com a marca do Marco Gama aí, que fez um trabalho bom no 15 de Piracicaba, porque tirou o 15 de Piracicaba do quase, né? Sempre batia na trave nas competições. Na Copa Paulista conseguiu tirar esse estigma do 15 de Piracicaba. Um bom trabalho, mas o Santo André aí é um outro trabalho, Série A1. De repente, Santo André, o contrato dele, claro, vai ser só até o fim do Paulistão, mas pode ser um cara pensando numa temporada inteira, já que ele teve passagem por outros clubes de patamar apenas estadual. E aí, ô Reinaldo Leiva? Márcio, só antes um detalhe, você citou aí alguns gerentes de futebol, né, que passaram pelo Santo André, e assim, eu sempre gostei do trabalho do Edgar Montemor desde a época do São Bernardo, né, e alguns torcedores, e a gente entende, fizeram críticas ao trabalho do Edgar. Ele foi para a Ferroviária, não conseguiu fazer a Ferroviária subir, mas no Vitória ele fez um excelente trabalho, claro, não só ele, junto com toda uma equipe, né, e foi importante para que o Vitória conseguisse o acesso de volta para a Série B, de uma maneira até dramática, né, na última rodada, e para mim ele foi muito bem no Santo André, em maior parte do tempo. Claro que teve também problemas, como todo mundo tem. E o Marco Gama, eu conversei hoje com a equipe de trabalho dele, inclusive com o assessor, com o Arthur, e a primeira informação que ele me deu é essa, de que ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista. Portanto, não está garantido para a Série D, o que deveria ser, na minha opinião, um objetivo. Você já tem um calendário, né, cheio, mas é claro que vai ser avaliado também, e aí a gente até entende nessa perspectiva. Agora, muitas vezes a gente vai pegar o último trabalho de referência, e o último trabalho do Marco Gama é muito bom, né? O 15 de Piracicaba, como você disse, era um time que tinha dificuldade para conseguir um acesso, um título, né? E conseguiu ganhar agora essa Copa, e você viu que tinha jogadores bem interessantes, né? O Vinícius, por exemplo, um baita de um jogador, muita gente vai querer até esse atacante que o 15 revelou, e o Marco foi um dos responsáveis por montar esse elenco. O Marco ele passou, além do 15, pelo Marcílio Dias, pelo Almirante Barroso, que é de Santa Catarina, pelo Tabuão da Serra, né, pelo Cotia, pelo Serrano da Bahia, pelo Boca Juniors de Sergipe, e começou em 2010 lá no Tabuão da Serra. Começou com aquele projeto que o Tabuão, certa vez, aí, ele investia muito em ex-jogadores, praticamente, né? O Túlio Maravilha jogou lá, o Edilson Capetinha jogou lá. Você não... Tem mais alguns aí que eu não estou me lembrando agora, mas vários jogadores já praticamente final de carreira foram para o Tabuão. Depois o Tabuão mudou esse perfil. Então, o Marco tem experiência de todos esses times aqui que eu citei. O último trabalho dele é muito bom, né? E uma coisa legal para os torcedores do Santo André e do Lente, que o Marco se comprometeu, através, né, da sua assessoria, em estar com a gente aqui no Lente. Boa. Ele ainda está em Santa Catarina, não se mudou, né? Por isso, às vezes, a dificuldade de conseguir falar, porque ele está também, inclusive, pouco antes de eu conversar com o Marco, ele entrou numa reunião, pode ser uma reunião aí até para trazer algum reforço aí para o Santo André. Ele entrou em reunião e se comprometeu a estar com a gente ou na próxima segunda, se ele já tiver estabelecido aqui no Nova Residência, ou na outra semana. Então, em breve,
o Marco Gama estará aqui para responder as perguntas dos torcedores do Lente Esportiva. Márcio, eu acho uma boa, pelo menos ele tem currículo e tem um último trabalho bastante vistoso aí para deixar o torcedor de Santo André um pouco animado. Agora, não basta isso, né? Tem que dar também as condições para o Marco formar um bom elenco, né? Aí que a coisa pega, porque a gente sabe que a situação do Santo André hoje não é das melhores. Por isso a importância de um cara que saiba convencer um jogador, que tem essa rede de contatos, né, para fazer o elenco do Santo André o melhor possível para o Paulistão. Sim, o Marco Gama, achei uma boa contratação do Santo André, foi bem no mercado. É lógico, o torcedor fica um pouco desconfiado, mas era a Copa Paulista, tudo mais, mas venceu a Copa Paulista, né? Então, por exemplo, o São Bernardo foi campeão ano passado, ou seja, deixou uma boa impressão com a sua diretoria, que é a boa impressão que a gente tem até hoje. Então, eu acho que foi muito bem no mercado, tanto na escolha do Bergantin para ser o treinador, quanto na escolha do Marco Gama. São pessoas novas, assim, do futebol contemporâneo, podemos dizer assim, e que aparentemente conseguem trazer boas ideias para o futebol atual. E a gente vê que o Santo André, já há algum tempo, vem mudando esse perfil, né? Trazendo pessoas com potencial de crescimento e que são bons profissionais, né? E o Santo André, depois que o Paulo Roberto foi embora, apostou apenas em treinadores mais jovens. Eu acho que foi um acerto do Santo André. Tá sabendo modernizar ali o clube e também o seu método de trabalho, as ideias e tudo mais. Então, para mim, o Ramalhão conseguiu aí boas escolhas, tanto de técnico quanto de executivo de futebol. Aí agora. Márcio, só um Falar, não. detalhe. Vai ter que ter aí um aspecto muito importante, porque o Marco Gama, a princípio do currículo dele que eu vi aqui, ele nunca trabalhou com o Bergantin, né? Mas eles vão ter que se afinar, porque não adianta o executivo de futebol trazer um jogador que de repente não está no perfil, né, do plano tático que o Bergantin vai querer usar, né? E vice-versa. Não adianta o Bergantin querer trazer um jogador que não está, por exemplo, dentro do perfil e dentro do patamar orçamentário que o Santo André pode trabalhar. Então eles vão ter que ter muitas reuniões, terem uma postura afinada juntos, porque senão fica difícil, né? O executivo de futebol, ele tem essa missão de montar o time e de gerenciar toda a logística, toda a estrutura, e vai precisar contar, claro, com a anuência do Bergantin. Então, é fundamental que esses dois consigam se afinar, porque se pensarem muito diferentes, fica complicado. Esse foi um problema que o Santo André teve na época do Paulo Roberto, né? Que dizem que o Paulo Roberto e o Edgar Montemor não falavam a mesma língua lá. Tinham ideias diferentes, objetivos diferentes, isso é até normal. Mas dentro de um time não dá para ser assim. Não adianta o cara querer um jogador de velocidade e o gerente, o executivo de futebol, trazer um cara de referência. Aí fica complicado, né? Mas eu acredito que os dois são pessoas inteligentes, são pessoas que têm objetivos claros, são vencedores, vão conseguir aí se acertar para formar um Santo André forte aí para o Paulistão. Aguardemos então mais novidades do Ramalhão e de repente aí com o Marco Gama sendo entrevistado pelo Lente Esportiva, seria muito legal até para ele se apresentar ao torcedor do Ramalhão que não conhece e também já traçar um pouquinho aí desse planejamento do Ramalhão para 2023. Mais alguns comentários aqui. O pessoal gostou ali da pauta dos jogadores que começaram tarde, citando outros jogadores aqui. O Gabiru, o Diego Souza Palmeiras, o pessoal relembrando aqui do Edgar Montemor, que ele foi competente também. O pessoal da Gladiadores agradeceu aqui nossos comentários, as nossas informações, né, sobre o São Caetano. Um abraço aí pro pessoal da Gladiadores, hein? Valeu, rapaziada, pelas informações da Azulão, mesmo não sendo tão boas, acreditamos que o Azulão vai dar a volta por cima. O Gerson França viu uma entrevista do Rômulo, ele falou que agradece muito o Ramalhão pelo início da sua carreira em 2010, onde foi vice-campeão paulista pelo Santo André.
O Miguel Rodrigues, Marco Gama, excelente. Quando chegou ao 15, disse que visava somente o sério nacional dito. Tá um pouco confuso aqui a sua mensagem, Eu Miguel, mas. entendi o que ele quis dizer. Diz que ele almejava uma série de âmbito nacional, né? Ah, E tá. eu acho que é isso, pelo menos, E né, que acho que você entendeu. deve ser mesmo. Também chegou a ajudar na transferência do Erisson, né? O Erisson que foi muito visado pelo mercado, era jogador do 15 de Piracicaba, foi bem no Brasil de Pelotas, depois foi bem no Botafogo e foi jogar aí no futebol internacional. Algo que o Matheus também lembra aqui do Erisson. O Júnior Menezes diz que o Marco Gama deve ser um excelente profissional, mas vai depender do orçamento do Santo André. Ninguém fez milagre com cotas da federação apenas. O Miguel Rodrigues, já tá até, já stalkeando o Marco Gama. Ele postou um stories assistindo Ituano. Espero que traga de volta o Dudu Vieira. E o Marcelo Lindoso, Santo André, pelo tamanho do clube, já era para ter uma base de jogadores da Verdade, base, né? O Santo verdade. André ainda tentando ali remodelar o seu departamento de base, né? O Baroninho acabou voltando, né? Mas ainda está tentando se reorganizar nessa parte, né, Reinaldo Leiva? Precisa se reorganizar mesmo, porque o time que já revelou Richarlison, Nunes, Ricardo Goulart, Júnior Dutra, Michael Leite e tantos outros, precisa ter uma base com uma estrutura, né? A gente sabe que por muito tempo essa base do Santo André não tinha uma infraestrutura. Os atletas moravam numa casa que chegou a ser assaltada, inclusive. Isso não é legal, né? Não é assim que se forma uma base. Você pega o exemplo, a gente fala tanto do Mirassol. Mirassol pegou a grana do Luiz Araújo, que o São Paulo vendeu para a França, construiu o seu CT, né? E a partir dali vem revelando jogadores. Então, acho que essa é a linha, é investir na base, principalmente para os clubes que não têm grandes patrocinadores, né? A ideia é essa, é revelar, vender jogadores para manter um elenco forte, não só tecnicamente você usar esses jogadores da base quando precisar, com qualidade, para que depois você os venda e faça o seu caixa para manter as suas atividades e o seu time em alto nível. Sim, hoje é mais do que fundamental você ter uma base forte, né? Porque acaba te ajudando também na formação do elenco, né? Se você não tem um orçamento muito alto, se você tem uma base boa, você consegue incorporar essa meninada sem queimá-los, né? Então é muito importante aí que os times da região continuem tentando desenvolver os seus departamentos de base até para poder abastecer também a equipe profissional e fazer caixa. De repente, um desses estoura e você consegue se reorganizar também nos bastidores. Eu sempre digo, viu, Márcio, que base não é gasto, é investimento. Exatamente. E a gente tem uns clubes, né, que são até focados em base. Um deles que está até fazendo boas campanhas, foi até tema de matéria no Globo Esporte recentemente, o Ibrachina, que é aqui da Moca, se eu não me engano, né? Então é um clube ali que é focado apenas na base para poder também distribuir esses talentos em outros clubes. O SCA Brasil também do Edmilson faz esse trabalho, o Desportivo Brasil que está jogando a Série A3, então hoje a base é muito importante. Aí o Júnior Menezes ele comenta aqui ó, que Santo André faz uma boa campanha na Paulista Cup, mesmo não sendo um campeonato de nível baixo. Não, mesmo sendo um campeonato de nível baixo, com o Baroninho de treinador. A Mas aí, Paulista né, Cup. Márcio, a gente tem que ver o nível É, dessa Copa, que não é o principal, não é o nível que e sirva de não é da parâmetro. federação também, né? É um Não é nem campeonato ligada à parte, FPF. né? Isso. Verdade. Aliás, eu, Márcio, tem Hum, um amigo que é o Andrezinho, que jogava bola no Amador, que está no Ibrachina, inclusive ele convidou a gente, eu estendo esse convite a você, para a gente conhecer um dia lá a estrutura do Ibrachina, né? Então já deixo aqui o convite a você, vamos marcar, fazer até uma matéria lá, por de que repente, não? sim. Para o Lente Esportivo, porque o Andrezinho é da região, então já tem o link, né? Eu sempre usava essa tática com o Beto Kerr, viu, Márcio Donizete? Dava Arrumava certo qualquer sempre? link para poder ter a possibilidade de fazer a matéria. Mas Não, acho que seria legal. muito interessante, né? A gente ir lá Sim. conhecer e cobrir e mostrar aqui para o torcedor.